Olá, amigos de Botequim, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Estão animados aí para mais um encontro, para falarmos um pouco da música popular brasileira? Hoje falaremos de um elemento crucial nesse começo dessa história, que é o teatro de revista. Eu vou à penha, se Deus quiser, pedir a Santa carinhosa para fazer de ti mulher, de um coração a rainha mais poderosa e orgulhosa. O teatro de revista ele é uma esquete, uma encenação entranhada de números de dança e de música. A razão da sua existência é principalmente a crítica, a sátira aos costumes, ao poder da época em que era feito. Nasceu ali na França, na segunda metade do século XVIII, e foi para outros países. Migrou, por exemplo, para Portugal e de Portugal para o Brasil. No Brasil, antes do século XX, era mais dominante realmente as revistas portuguesas. Mas, no começo do século XX, deu-se o início de uma geração ali de revistógrafos, escritores, compositores que levariam ao auge o teatro de revista no Brasil ali no século XX. Então, já desde de cedo aqui no Brasil, né, o teatro de revista brasileiro era muito crítico, ele teve uma grande importância na quebra de paradigmas, na quebra de preconceitos, e teve também papel decisivo na própria música brasileira da época, pois muitas músicas eram compostas com base no enredo dessas peças e faziam um grande sucesso através dessas apresentações. Muitos cantores do teatro de revista fizeram sucesso e viraram cantores realmente de renome, e compositores também. Pode-se citar, já logo no começo do século XX, em 1904, a revista Lá e Cá, que tem o tango, né, ou no caso o machixe corta-jaca da Chiquinha Gonzaga. Já em 1906, o Vem Cá Mulato, o machixe lá que o general alemão pediu para ser tocado quando veio aqui, também de um teatro de revista. Em 1912, a revista Forró Bodó, que tem a composição da Chiquinha Gonzaga, que realmente fez muito sucesso na época. Inclusive, a revista teve mais de 1.500 apresentações na época e foi composta por uma dupla já que se consolidou e cristalizou o teatro de revista, que é o Carlos Bittencourt e o Luiz Peixoto. Também se lançou a junção aí do tema carnavalesco, que estava ali ainda estava fervilhando na época, não tinha nada muito definido ainda o que era música de carnaval, como é que era exatamente as comemorações, né? O carnaval estava derivando do intrudo, mas a revista Gato, Baeta e Carapicu lançou esse estilo do teatro de revista carnavalesco, e composição de Cardoso Menezes e Bento Mussurunga. Já na década de 10 ali, o teatro aumentou a sua popularidade, o número de apresentações, o número de pessoas que assistiam, como por exemplo o Ai Filomena, o Gabiru, o Meu Boi Morreu, o Pé de Anjo, já para chegar no seu ápice na década de 20. Essa década de 20 ela teve essa renovação por uma melhoria que foi feita, principalmente com a ajuda de uma companhia que veio de fora, veio lá de Paris, que chama Bataclan. E o que de novidade ela trouxe? Ela tinha uma grande produção, então tinha coristas, cenários bem produzidos, música funcional, a coreografia muito rigorosa, e o erotismo também vinha com grande impacto, né?
as mulheres que faziam essas revistas eram chamadas de vedettes, realmente tinham uma importância muito grande na peça, sua beleza, sua sensualidade. Então, nessa época, grandes compositores se destacaram fazendo música para o teatro de revista. Um principal deles é o Senhor, que é o sistematizador do samba. Ele tem vários sambas e marchas que foram imortalizados com essas revistas. Atrizes importantes do teatro de revista ali no século XX, Margarida Max, Otília Amorim, Yara C. Cortes, que realmente foi ali a principal atriz e, no caso, já se tornou também cantora, a primeira cantora brasileira da música popular brasileira que de fato fez sucesso, porque naquele momento ainda vivia um machismo muito grande e só cantores se destacaram nesse início da música popular brasileira. Compositores de destaque: Pixinguinha, Donga, o Eduardo Souto, o Ari Barroso, Lamartine Babo e o Senhor, como já foi dito. Cantores importantes: Vicente Celestino e Francisco Alves, os dois primeiros ali que determinaram o estilo vocal do início da gravação ali, principalmente da gravação eletromagnética. Maestros importantes: Antônio Lago, Assis Pacheco, José Nunes. E todos esses personagens compuseram a parte mais importante ali do teatro de revista, né? A segunda metade do século da década de 20. Então teve alguns sucessos que foram muito marcantes na época, como o Miss Brasil, que tem o samba canção Linda Flor, que é uma composição de Henrique Fogler, Luiz Peixoto e Marcos Porto. Vamos ouvi-la. Ela foi a primeira samba canção que foi determinado com esse nome específico. Vamos ouvir. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu soninho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar que fugi, mas eu não sei por que você me chamou. Essa versão de Linda Flor foi na voz de Yara C. Cortes, para vocês conhecerem um pouco. Uma voz extremamente aguda e muitíssimo afinada. Outros sucessos dessa mesma época é a revista Seminua, que tinha uma canção de senhor que chama Gosto que me enrosco. Uma outra revista chamada É da Fusarca, que tinha uma composição que chama Sou da Fusarca, do compositor Vantuil de Carvalho. Vamos ouvi-la agora com o acompanhamento dos Oito Batutas, que é a orquestra do Pixinguinha, cantada por Benício Barbosa em 1929. Por último, vamos ouvir o samba Jura, composto por Senhor, para a revista Microlândia. Essa versão cantada por Mário Reis, em 1928. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz do Redentor. Ari Barroso compôs Voa Penha para o teatro de revista Laranja da China. É uma outra revista que fez muito sucesso no final ali dos anos 20. Então, o teatro de revista ele foi se cristalizando até chegar nesse seu auge na década de 20. Porém, quando chega na década de 30, a gravação eletromagnética, que melhorou as gravações e também a difusão do rádio, a vinda do cinema falado, tudo, e a música estadunidense, também a música que veio de fora, tudo isso contribuiu para o começo da decadência
do teatro de revista. Ainda continua existindo, mas ele já não era mais o foco das atenções e, na realidade, ele basicamente mudou de estilo indo para o cinema musical. O cinema musical nada mais é do que um teatro de revista filmado. Acabou então que o teatro de revista mudou de roupa. E aí, galera, curtiram saber sobre o teatro de revista? De fato, ele foi muito importante para a consolidação da música popular brasileira. Foi importante também na história da arte do Brasil no geral. E na semana que vem trarei um outro elemento da maior importância para essa nossa história. O início da gravação. Espero todos lá. Um forte abraço. Thank you.